Boa noite, amigos. 7h04, estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de terça-feira, 5 de dezembro de 2017. Amanhã, o Grêmio estará embarcando para a sua grande empreitada do ano. Antes era a Taça Libertadores da América. Agora tem um enfrentamento programado para ser com o Real Madrid. Claro que tem uma fase semifinal, como também tem para o Real Madrid, que no ano passado quase enroscou com os japonesinhos. Então, não tem jogo jogado. Mas o que se programa, o que se projeta, é que tenhamos pela frente ainda, no dia 16 de dezembro, uma decisão de Mundial Interclubes entre Grêmio e Real Madrid. Real Madrid, que não vive bons momentos, está a 8 pontos do Barcelona no Campeonato Espanhol, mas é um time que tem alcance mundial, tem torcida no mundo inteiro, e o que se ouve aqui, ali, acolá, o que já se ouviu em outros anos, que eles não estão muito ligados no Mundial Interclubes, tanto é que o Zidane, hoje, na entrevista coletiva, não respondeu uma pergunta sobre o Mundial, dizendo que o Mundial é a partir da semana que vem. Estão em meio a Champions, há dificuldades para o Real Madrid, deve se classificar em segundo no grupo. No Campeonato Espanhol pega o Sevilha antes de viajar para Abu Dhabi, e depois de Abu Dhabi, depois do torneio lá dos Emirados Árabes, do Campeonato Mundial Interclubes, joga um clássico contra o Barcelona. Seria até logo depois, mas aí a Federação Espanhola esticou um pouquinho mais. O Odair Hellmann segue na Europa fazendo observações, não está dando sorte para o PSG. O PSG estava perdendo a segunda para o Bayern por 2-0 e o Internacional está em busca de reforços. Deve perder o primeiro confronto já o Internacional pelo Bruno Silva. Já estava encaminhado com o Cruzeiro. A atual diretoria do Cruzeiro não teria entendido como legal fazer um contrato de 3 anos com um jogador de 31 anos e por isso estaria propensa a não fechar o negócio com o Botafogo. Mas aí foi para o troca-troca, diminuiu o valor de dinheiro e parece que vai ficar com o jogador internacional, chegou um tanto quanto atrasado na disputa. Eu fiz a lista hoje de quantos volantes o Internacional tem, se considerarmos o Bruno Silva e o Gabriel do Paraná. Dá 15 volantes. 15. Mas aí já diminui para 14, porque a informação que se tem é que o Anderson, é uma informação até da ESPN, vou dar o crédito, estaria já desembarcando no Catar, antes mesmo de voltar para o Internacional. Esta é uma grande informação, né? A torcida do Internacional quer ver o Anderson longe daqui, né? O Anderson, que já era ídolo da torcida do Grêmio, a torcida aumentou essa idolatria para com o ex-jogador do Grêmio, porque conseguiu rebaixar o Internacional, ajudar a rebaixar, né? Não foi só ele. E agora rebaixou também o Coritiba. Aliás, o Coritiba, que no ano passado colocou até no site oficial que iria ajudar a derrubar o Internacional no Twitter e tal. Só que eu achei estranho, essa história, ela não casa bem. O Coritiba, ao colocar no Twitter, estaria entregando o jogo para o Vitória, porque perdeu em casa. É uma história meio escabrosa, né? Que a gente nem pode presumir que exista no futebol, mas hoje se recuperou essa informação de que no Twitter do ano passado estavam zombando do Internacional, que a derrota para o Vitória empurrava o Internacional para a segunda divisão. Pois agora quem foi o Coritiba. Coritiba que há 3 anos estava batendo atrás. Aliás, nos últimos 10 caiu 3 vezes. Então, está tudo meio que explicado. Estamos aqui com o Júlio Lemos, nosso companheiro lá da Rádio Grenal, o Sérgio Vasques, muito feliz com o tricampeonato da Taça Libertadores da América do Grêmio, um campeonato que o Grêmio teve que priorizar para poder focar no campeonato, não perder os seus principais jogadores, e chegou à conquista, e agora está aí, concentrado para viajar pela manhã para Abu Dhabi. E o Jesse James, que é conselheiro do Internacional, um conselheiro atuante, sempre se manifesta nas reuniões do conselho, e por isso vem aqui também representar a família colorada, né? Porque quando se fala de um conselheiro, como é o caso do Serginho também, se fala de um contexto maior de clube, porque, afinal de contas, o clube é para ser, né, uma grande construção, uma construção
permanente. Ainda está de ressaca da conquista aí, Serginho? Boa noite. Boa noite aos amigos, companheiros aqui do debate. Boa noite. Feliz, super feliz, né? Como não poderia estar, né? Em primeiro lugar, queria cumprimentar aí na pessoa do presidente Romildo Bolzan. Esse trabalho está sendo feito. Está nos devendo uma visita, o presidente. Ele, o presidente visitou até Santuário e não veio aqui. Hein? Ele, o Odorico, o Saul, o Renato, a grande estrela do Renato. Enfim, todos os jogadores. Eu acho que essa história de que se foi fácil, se foi difícil, eu acho que o Grêmio teve a capacidade. Enfrentou quem veio, que se apareceu na frente. Óbvio. Mas essa história de que... claro que futebol tem muita coisa, né? Eu nunca vi competente azarado, nem incompetente com sorte. Eu acho que o Grêmio teve sorte porque teve competência. E teve vários momentos que o Grêmio demonstrou que teve sorte. O próprio momento, aquele quando jogou no primeiro jogo com o Barcelona, que o Barcelona veio sem 4 jogadores, os 2 melhores. Se fosse o inverso também, o Grêmio tivesse perdido o Luan e o Jeromel, por exemplo, seria muito complicado. Mas o azar é o deles. O momento foi do Grêmio, o Grêmio passou por cima. O Grêmio foi da Argentina, olha, um fato inédito, poxa, desde 1960 e alguma coisa, né? Desde a época do Pelé. Desde a época do Pelé ganhar na Argentina. Era o 2 ou 3. Era o Lanús. Não, mas é na Argentina. Jogar com quem nunca esteve na Argentina não pode falar. Só quem já foi lá. Evidente, né? E aquele receio, né? Que eu particularmente tinha muito, né? Porque jogar contra o River é jogar contra uma camisa, né? Contra o Lanús é um time... É um time bom, mas um clube pequeno. Pequeno mesmo. Né? O clube é pequeno, mas o time estava bem. Para você ter uma ideia, Serginho, o time é todo ele administrado por amadores. Não tem nenhum dirigente remunerado, nada. E a comunicação é administrada pelos torcedores. Eu estive lá, é um bando de abnegados, de desorganizados e até alguns com um caráterzinho bem complicado. O que fizeram com o Grêmio, aliás, a Confederação Sul-Americana deveria punir esses clubes quando tem essa estratégia. Porque se tem aquela escada onde o Grêmio tem que passar, que é uma escada íngreme e complicada, estreita, e que dá o lado para a rua, a frente é para a entrada do estádio, é um brete, né? Tipo a torcida do Grêmio entrando no Beira-Rio. Um brete, assim, que a imprensa... Corredor polonês. É quase um corredor polonês. Mas aí vai subindo escadas, já é enjoado isso para atleta, mas vá lá. Nós também tivemos que passar por ali. Então ali passava a imprensa, depois passavam os times. Só que ali não havia proteção nenhuma para com a rua. De frente para a entrada e de lado podia vir o que viesse, como vieram pedras. Acertaram a mãe do Ramiro, né? Quer dizer, então, isso aí, numa decisão de Taça Libertadores da América. Outra coisa que aconteceu lá, eu já relatei isso, é repeteco, só para a gente continuar o debate. 49 emissoras de rádio, até a Rádio Grenal, por força do destino e sorte também, né? Como disse o Serginho, tem que ter um pouco de competência, mas tem que ter sorte. Entramos por primeiro no ar, porque conseguimos colocar o modem, e o cara caiu na nossa cabine, e nós fizemos com que ele ficasse ali até montar. Ele não ia sair dali, não ia sair. Tinha guarda, porta chaveada e os cambão. E toda a imprensa esperando na nossa porta, mas azar. Então, 49 emissoras, um cara atendendo. E outra, nos deixaram 4 horas, 3 horas e meia no sol. Mas esperando. É guerra, eles não, é guerra, mas eles também tiveram um probleminha. O velho castigou, estragou o ônibus dele, eles tiveram que chegar de van, né? A banca paga recebe, né? E outra coisa, que isso aí já é negócio premeditado. Aqui na janta que o Grêmio organizou, e o Grêmio organiza bem, com todo carinho, isso desde... mandaram secretária e não sei mais lá, o terceiro adjunto. Lá eles não organizaram nada. Não tinham protocolar. Mas como eu te falei, o clube pequeno. Não, um time grande. Pequeno e filho da mãe. Uma gestão amadora, né? Aliás, ninguém na Argentina gosta deles. Eu andei de táxi lá várias vezes, eu andei lá nos restaurantes, perguntando sempre, em Buenos Aires. E aí, não vamos torcer nada. Eu falei com o Schiavi. Não vamos torcer nada. Sem contar o Banfield, que é a rivalidade lá do local. Quer dizer, então, é um time antipático. Era para ser simpático. Um pequeno chegando na final. Humilde. É o São Caetano chegando na final aqui. A Portuguesa, a namoradinha do Brasil. Não tinha nada disso lá, não.
Pelo contrário, secavam abertamente. 2-0 o Grêmio, 3-0 o Grêmio, era só o que chovia. Mas nós fizemos a nossa parte de secar aqui também, né? Ah, bom, mas aí era um exército grande aqui. Não, aqui era... eu vou te contar, o que eles já gastaram de dinheiro em camisa esse ano é brincadeira. Agora estão comprando o Real Madrid, né? Agora, eu vou comprar. Tem do Pachuca antes, né? Pachuca do Real Madrid. mais caro, Novidade é Casablanca. Então, tu compra a original ou compra lá nos camelôs? Isso é original, né? A secada boa. A secada é original, é com a camisa original. Tá difícil essa secada esse ano. Não tá. Quer dizer que se der um tiro num colorado não acontece nada. A bala bate, volta. Eu vi Tanta camisa. Tanta camisa tá com... Boa noite, Rec. Boa noite. Boa noite. Pessoal que tá em casa. Pessoal do Facebook. Na verdade, 2 anos vestindo camisas na secação é natural. Agora, 15 anos secando. 15 anos colocando uma camisa em cima da outra. Começaram com a M, foram para G, para GG, para XL. Eu estou muito Quer dizer, preocupado. o Serginho nem avô era ainda. Não, nem avô, começar em 2006, desde 83 eu já venho. Mas de qualquer forma, eu deixei ele um pouquinho preocupado. 94, o Grêmio ganhou o quê? Copa do Brasil. 95, Campeão da América, vice-brasileiro e vice-mundial. 97, 96, Brasileiro. 2016. Não, 97 também. Ganhou a Copa do Brasil. Em 2016, Copa do Brasil. 2017, Libertadores, é a mesma sequência. 2018. Brasileiro. Será? Tá esperando o brasileiro. A única sequência, em 93, o Grêmio foi vice-campeão também da Copa do Brasil. Sim. Com o Sérgio Cosme e o Paulo Paixão. Cruzeiro. Tivemos um gol mandrake lá, que o nosso goleiro tomou um... Eduardo eu lembro direitinho, parece que estou assistindo, ele estava no Mineirão aquele jogo. Com a cruzada tava da goleiro. direita do Paulo Roberto. Bem no início do segundo tempo, estava 1-1. Renato Marcília apitando. E não apitou um momento. pênalti em favor do Grêmio. Brincadeira. Sabe E que a aqui, gente- aqui foi muito pior. Porque o juiz mineiro, que foi o mesmo, que meteu a mão no Internacional em 2005, Márcio Rezende Márcio Rezende. de Freitas, estava disputando com o Marcília quem ia para a Copa. Colocaram o Márcio Rezende aqui e o Marcília lá. Choveu, tinha água de 2 palmos. Não tinha como ter jogo. Eu acho que 10 vezes eu disse para o juiz, eu dizia, ele até já estava pé da vida comigo. Sim, eu tava dentro O do senhor campo. vai dar condição de jogo? E ir atrás dele. O senhor vai dar condição de jogo? E ele mandando eu sair. O senhor vai dar... Eu até disse, vai me expulsar, mas... Porra, não tinha como. Aqui não Igual sei. aquele Inter e Flamengo em 2009. Sim. O Internacional e podia ter sido campeão brasileiro. Deram condições de Isso jogo. que nós não E fechamos. o Internacional ia ganhar o jogo. Aqui, ó, não ganhou. é aqui, vamos deixar bem claro isso, que nós não fechamos nada para inundar, né? Porque teve gente uma vez que fechou lá no Beira-Rio. Quando o Veranópolis fechou, não abriu. Nós apagamos as luzes, já apagamos as luzes, já acontece. Eu me lembro direitinho. Acontece problema de abastecimento no estádio. às vezes. Sei quem foi, Não, me não, lembro mas direitinho. abastecimento, já o Inter empatou esse jogo. O apagão O foi Grêmio contra o apagou Palmeiras, contra o não América foi? Carioca e o Inter apagou Exatamente. contra o Inter. O Grêmio Palmeiras. apagou. 30 anos depois o Inter apagou também. Não. Estourou lá o transformador. Eu tava lá, velho. Me lembro que estourou o O transformador. Inter foi contra o Palmeiras na gestão Tu ouviu o do estouro falecido dessa Amoretti, vez? né? Viu o estouro? Sim. Eu até achei que era foguete, mas não era. Saindo do rebaixamento. Isso, e aí entrou o Dunga, o Elivelton fez uma cobrança de falta e o Dunga de peixinho fez o gol que salvou o Inter, né? A Casa Mata era o Filipão e É, o versão Leão. Leão. Não foi ele, Leão e não. o Filipão. Que cruzou a bola? Não foi O ele, Dunga? não cruzou. Olha, Quem fez o gol foi o Celso, acho que cruzou, e o Dunga fez o gol de cabeça. que entrou no segundo tempo, porque o Leão colocava ele no Até há banco. quem Né? diga que o Dunga não tocou na bola e ficou aquela discussão, o gol é do Celso ou é do Dunga? Aí eu tava bem atrás do gol ali, raspou no Raspou, joelho raspou. Raspou no joelho dele. Eu me lembro Tava do cobrindo meu, aquele jogo no meu ali, né? depoimento de gol, eu disse, Dunga está quitando todas as dívidas que tem com a torcida do Internacional. Sabe que tu tá falando aí do Real Madrid? O Real Madrid tá, não diria uma crise, tá num mau momento. Amanhã, por exemplo, tem 3 jogadores que não vão jogar amanhã. Tomaram um amarelo. Tomaram amarelo, mas de qualquer forma vão ser... O Sérgio Ramos, o Casemiro Mas- e o... Mas já Puxa, me deu um branco. vão estar descansando, tu entende? Já Só são- jogador ruim. Tu entende? E outra coisa, será que de repente eles não podem pensar... Aqui é chulhada aí. Deixa eu te falar, Rec, o Grêmio até a semana passada também não falava muito do Campeonato Mundial, se falava só em Libertadores. Eles estão no meio das... Não, perdão. Vocês iam acabar com o planeta? Não, da Libertadores, eu Agora tô é hora falando do de Mundial. acabar, ou acaba ou não eu tô acaba mais. falando com o Mundial. Estou falando em relação ao Mundial. Mas está correto o pensamento. tá correto. E a mesma coisa eles lá, não, tu não quer que eles fiquem falando de Mundial. Agora, será que também depois desses jogos, será que eles não vão, na ida, quando
baixar a poeira, pegarem o avião e eu vou dizer assim, ó, se nós ganharmos aquilo lá, nós paramos com a crise. Também tem esse lado, né? Se eles chegam lá mais de salto alto, é muito melhor. Aquela vez o Barcelona veio um pouquinho de salto alto, quando viu, tava... Eu não achei o Barcelona de salto alto. O Barcelona veio até desfalcado. Sim, mas veio assim, veio, não, sabe... Não é uma competição que os times europeus valorizam tanto. Quando é que volta a Intercontinental? Já é o ano que vem? O projeto é para que seja a partir do ano que vem. Pois é, porque daí vai voltar Europa contra a América. Isso. E a cada 4 anos, aí sim, representantes do mundo inteiro, como se fosse uma Copa do Mundo de clubes. Que entraria no lugar da Copa das Confederações, que vai ser extinta no calendário da FIFA. Ah, pelo amor de Deus, essa Copa das Confederações. Desnecessário. Ela é um teste Essa para o Copa anfitrião das da Copa do Confederações Mundo, né? para várzea. Isso é para desfalcar os clubes e atrapalhar todo o planejamento. Mas é mais interessante com os clubes, né? Sim, com certeza. Porque já há o enfrentamento das seleções. Vai com o plantel completo. Um ano depois, né? Eu estou acreditando muito, estou levando muita fé, porque a estrela do Renato está cada vez brilhando mais. Se nós pararmos para pensar, claro, numa situação de jogo, qualquer jogador pode se machucar. Mas eu vejo que se machucou o Arthur, que é um grande jogador, evidentemente, mas, entre aspas, nós temos o Maicon para substituí-lo. Tu imagina se machuca o Luan, aí nós não teríamos ninguém. E até nisso, tu entende? Claro que eu não gostaria que o Arthur se machucasse, mas o Arthur ainda talvez tenha um Maicon. Além do Jeromel, que é a dúvida também para o primeiro jogo, né? O Jeromel treinou hoje. Pelo que me disse o Ico Roman hoje, que amavelmente me ligou para uma conversa, o Jeromel vai jogar na primeira parte. Eu acho que nem se compara o Maicon e o Arthur. Não, eu não estou... O Maicon vindo de lesão, sem ritmo de é jogo, largado numa pedreira. Mas o Maicon é um jogador de cativa, um jogador malandro, um jogador que tem experiência, vai saber, talvez até possa não jogar o primeiro jogo, entre com o Michel, tu fique no banco e entra. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mais ou menos, tu tens uma peça de reposição para aquele local. Ele é uma peça de reposição. Ele não tem a mobilidade que tem o Arthur, mas ele tem um passe melhor do que o Arthur. Não sei se melhor, ele tem um passe melhor na profundidade. Exato. Porque o Arthur é um jogador que dá um passe muito pro lado. Não, mas daí que acompanha no lançamento. E tu vai te lembrar o estilo do Arthur, não estou comparando. Não estou comparando, um jogador da antiga. Eu não estou comparando, mas é o estilo do Valdo. O Valdo era aquele jogador que dava aquela volta e que carregava a bola e entregava. O Zinho fazia isso. Eu não estou dizendo, veja bem, eu não estou dizendo que ele seja o... Eu não estou comparando ele ao Valdo. Não, longe disso. Estou dizendo o estilo. Estilo é uma coisa. Não, o Zinho fazia isso também, né? Mas a encerada do Zinho era diferente dessa. Na minha opinião, o Arthur hoje é o melhor volante do Brasil em atividade e acho ele insubstituível. Não tem volante no Grêmio ou algum time do Brasil para substituir ele. Arthur... Na forma como ele centraliza o jogo na frente da zaga e domina aquele setor, fazia tempo que não aparecia um jogador. O que está faltando para o Arthur virar um craque, ele é um muito bom jogador. Para mim está faltando virar um craque. Eu acho que ele não é um craque, ele é um muito bom jogador, acima da média, bem longe da média. Sim. É ele chegar um pouquinho mais na área e chutar. A hora que ele começar a chutar um pouco... O doutor Saúl disse aqui, anteontem, que o Renato está treinando esse aprimoramento aí. Que sabe o que é? O jogador vai adquirindo coragem aos poucos. E agora ele teve coragem até de botar a camisa do Barcelona. Um dos últimos volantes que fazia essa função bem e que chutava fora da área e fazia gol era o Mineiro de São Paulo, que foi considerado há tempos um dos volantes mais completos. Mas quando o Alan se afirmou no Grêmio também, ele tinha essa característica, ele se tornou completo com o passar do tempo, né? Além da passada larga, do passe e o chute de fora da área. O Arthur foi um cara muito inteligente, um jogador muito inteligente, porque é como eu sempre pensava quando eu trabalhava lá na base, eu gostava de conversar com os jogadores. Quando o jogador entra no time, evidentemente que hoje o time do Grêmio é um time mais certinho, qualquer jogador que entra vai ser representado muito melhor. Na década de 70, qualquer jogador da base do Grêmio não dava certo. Hoje, ao contrário do Internacional, vão perder vários jogadores porque o time está desorganizado e aí acaba queimando o jogador. Mas quando o garoto da base sobe, é que eu acho que a responsabilidade não é dele. Ele tem que passar a responsabilidade para o outro. Então ele tem que dar o passe certo, perto. A partir do momento que ele dá o passe certo, quem está na arquibancada diz, pô, aquele jogador não erra passe. E ele começa a pegar confiança no jogador, no torcedor. E aí depois ele começa a se soltar. O próprio Emerson, quando iniciou no Grêmio, ele dava os passes perto. Lá na base, conosco, ele gostava de chegar pelo fundo, pela direita, pela esquerda, entrava profundidade, entrava dentro da área. Então, num primeiro momento, ele tem que dar o passe perto. Porque aí ele pega a confiança
Ele em relação aos jogadores e a torcida em relação a eles. Porque todos nós sabemos aqui, né? O jogador que desce do aeroporto, se descer lá no aeroporto for buscar, ele vai ter 10 jogos aqui, vai jogar 9 ou 10 mal e vai estar bom. Agora, um jogador da base joga uma vez, na segunda foi mal, na terceira foi mal. Não, há controvérsias. Com certeza. Esse jogador aí, ele foi lançado, voltou para a base, se lesionou, foi experimentar, quase foi para o Ceará agora, né? Ele só não foi para o Ceará porque ele pediu mais um tempinho, ele estava afim de ir, Ele disse, eu quero ir porque lá eu vou jogar. E o Grêmio estava afim de liberar também. Aí deu um problema com o Maicon e não sei mais o que, dá uma seguradinha. Nesse ínterim, o Grêmio precisou colocá-lo na reserva. Ele entrou e não saiu mais. E esse mérito de resgate do Arthur também foi do auxiliar técnico do Renato, né, que nessa equipe de transição fez algo na pescaria dele. O Arthur veio, porque era para ter saído de Barbada para outro clube. Serginho, outra coisa que contradiz a tua regra, que contraria a tua regra. Pedro Rocha. A torcida vaiava, enchia o saco, não tinha paciência. Mas ele começou... Nem o Roger queimou o Pedro Rocha, mesmo que ficasse na reserva, revezava com o Everton, nem o Renato. E não queimaram também o Everton. Não, mas parei, seja reserva, é um reserva só um minuto. Quando é que a torcida deixou de pegar o pé? Tu já viu o atacante que não chuta? O atacante tem que chutar. E o Pedro Rocha no início não chutava. Agora eu vou te dar 10 não chutava. Pra cá, quando ele começou a te digo um atacante que não chuta e do teu time foi campeão com o teu time. Jardel. Você tá querendo dizer fazer gol. Fazer gol, mas ele fazia gol com os pés. Não, mas peraí, então tu tá enganado, querido. O Jardel cansou de fazer gol com os pés. Quantos gols? O quê? Não era especialidade. Não era especialidade. Óbvio que mas cansou de fazer. Mas chega a ser 5% dos gols do Jardel. Negativo, velho. Eu faço uma parada contigo aqui, o que tu quiser. Fizemos cheque agora. Que isso. Eu posso até fechar contigo assim, uns 60 por 40, uns 65 por 35, aí eu vou fechar contigo. Fiz gol de tudo que é jeito, velho. Ele fez um contra o Vasco, que ele foi cruzar, acho que o Paulo Nunes, eu secando uma secação da década de 90 lá. Ele foi cruzar a bola fez uma curva que, se quisesse... Pode até dizer que ele levou a grande vantagem, claro, ele tinha um Arce lá que, botava a bola com a mão. Não. É a mesma coisa. Era a característica principal dele. Quem é que consagrou o Damião? Quem consagrou o Damião? Eu acho que o Damião se consagrou por méritos próprios. Não teve um assistente. Não teve um assistente fixo. O Kleber botava a bola na cabeça dele, lá cruzava, botava no pé. A bola, a grande vantagem do lateral, que ele faz o cruzamento um pouquinho antes de entrar na área. É aquela bola que vem chegando aqui. O Kleber consagrou ele. Foi goleador. Eu não estou desfazendo o Damião. Só estou dizendo que ali, e teve um outro também. Depois teve outro. Ele consagrou mais o Alexandre. Com certeza. Do que o... Não, mas teve um outro lateral também do Internacional, que depois desse... Aí depois que o Internacional perdeu essa jogada, que o Damião parou de fazer gol. Jorge Wagner. Mas o Jorge Wagner foi antes. Mas prova disso é que o Arce foi pro Palmeiras com o Filipão depois e cruzava pro Oséias. Lembra do Oséias? Que depois no Inter não deu muito certo. E no Palmeiras o Oséias fazia muito gol. Exatamente. Porque era servido pelo Euler, pelo Paulo Nunes e pelo Arce. Não é aquela jogada... Era diferente do Valdomiro. O Valdomiro ia no fundo, quase na linha de fundo, e cruzava para trás, tirando do goleiro. O Valdomiro tinha esse... E o Arce não, o Ticassi, ele não chegava na ponta da grande área, assim, ele cruzava aquela bola, a bola ia saindo do goleiro. E pegava o zagueiro meio de lado e aí o centroavante. Era o que o Damião fazia. Mas muito mérito do Jardel naquela... Poucos cabeceadores. Mas o Damião... eram tão eficientes em jogos importantes. Quantos gols o Damião fez de cabeça com o Kleber? Porra, era brincadeira. É uma análise que a gente faz de Grêmio e Real Madrid, é muito empírica. Né? Porque eles não jogam toda hora para a gente saber. E outros enfrentamentos, não tem estatística de Grêmio e Real Madrid. E se a gente comparar o momento é do Grêmio. E se a gente comparar as seleções, o momento é da seleção brasileira, não é da seleção espanhola. O entusiasmo também, né? O entusiasmo da atmosfera dos clubes. As coisas, elas estão soprando pro lado do Grêmio. Não estou dizendo que vai ser campeão do mundo, não. O que eu não quero é ver de novo a mesma bobagem daquele, porque não adianta nem viajar, não sei o que, em 2006. E eu dizia, olha, é um jogo só. E acabou quase que sendo um jogo só, né? Porque o Inter ia ficar no Al-Ahly, né? Não fosse os guris, o Inter ia ficar. Aliás, o time africano jogou mais que o Internacional. Já era, o Mazembaço já era para ter acontecido em 2006. Mas, hoje, serve de lição isso aí. O Grêmio vai para um enfrentamento. Se não for parelho, é onde o Grêmio tem condições de ganhar. Eu
cair em outra cidade também. E em 2010 com a Inter de Milão. A gente só falava na Inter de Milão e o Inter ficou no Mazembe. Então o Grêmio tem que se preocupar e tem que focar no primeiro jogo e tem que respeitar o adversário e tem que jogar a morrer. Agora, se chegar no Real Madrid, vale a frase do Não, jogo eu só. te diria, aquela é a velha história. Se fosse um playoff de 5 jogos, aí ficaria muito mais difícil. Aí um playoff seria muito mais difícil. Mas daí vira desafio para o Real Madrid. Daqui a pouco o Real Madrid está tão focado no campeonato espanhol para dar uma melhorada, lá está feia a coisa, e na Champions, que olha, vai disputar os 3, 4 em condição de igualdade. Olha, se a gente ouve quem fala direto da Europa e lê os jornais de lá, é óbvio que nós damos mais valor para isso. No jornal Até marca... pelo poder econômico. Davi contra Golias. Então já entra o desafio ao natural. Exatamente. Nós temos que ganhar desses caras. Pelo menos nisso. Mas no jornal Marca da E o Espanha Renato de ontem... é bom nisso aí, né? Vamos ser. Sim. Saiu no jornal Marca da Espanha ontem, Grêmio é a grande ameaça para derrubar a hegemonia do Real Madrid na temporada. Então eles estão dando uma atenção. O Marcelo, no dia da final da Libertadores, lateral esquerdo, deu uma entrevista também dizendo que eles estavam analisando o Grêmio, estavam torcendo pelo Grêmio, inclusive, queriam muito poder enfrentar a equipe do Grêmio. Então o Grêmio se projetou muito nessa temporada, e não foi só agora na Libertadores. No primeiro semestre, a imprensa do centro do país destacava. Vai ter a secação espanhola lá também. O Barcelona também, eles têm a mesma disputa. Claro. Eu só acho o seguinte, as características individuais do time do Real Madrid São muito superiores, sem dúvida. individuais. Agora, o futebol não é só o individual. Claro o Inter com o time campeão da Libertadores, por folha salarial ou por comparação atleta versus atleta, como estão fazendo agora, não tinha a mínima chance. Então tivemos 2 oportunidades. O Pato, eu acho que tinha jogado 3 jogos com o Inter antes de botar a camisa do Mundial. Então, o campeonato mundial é um jogo atípico como um Grenal. Às vezes entra aquele jogador que tu menos imagina, ele entra em campo. O improvável entra em campo e acontece. Um talismã. É um momento diferenciado. Do gol, inclusive, da vitória do Grêmio, né? Lá na Rádio Grenal, tu fizeste um relato profético do gol do Luan, de cobertura na final do Mundial contra o Real Madrid. Mas quem narrou o gol foi tu. Sim, não, foi o relato. Eu só fiz o depoimento de goleiro. Quer dizer, o profético foi tu. Mas eu dei o depoimento. O jeito que ele joga aquela linha de defesa, eu acho brabo entrar arriscando ali naquela defesa ali do Real Madrid. É difícil. É difícil. Não é impossível, né? Lógico, nada é impossível Casimiro no em futebol. grande fase, né? Não, tu pegar o Marcelo, Toni na lateral esquerda, voando de 5 chutes que ele dá, gol, vai tá 4 no gol. Não, até o Renato falou domingo, né, na TV. Eles têm o Cristiano Ronaldo, mas nós temos o Luan. Então fez a brincadeira. Ele está secando, eu vou dar uma secadinha pro Não estou secando. Eu vou secar o Pachuca. O Ronaldo se machucar antes do jogo. Vou dar uma secadinha. Mais 2 jogos, né? Mais 2 jogos? Não, mais um. Eu não quero. Tem 2? Longe de mim que algum tem jogador... esse depois é o Sevilha. Tem amanhã e Sevilha. Vou dar um trabalhinho, fazer um trabalhozinho para não se machucar. Não, tem que arrumar um drone que chegue até o treino deles lá, porque esse aqui, se não passa aqui do litoral, né? Já acaba a pilha, não vai atravessar o oceano. Esse drone eu quero que fique aí para mim ser teto ano que vem. Se o drone deu certo, velho. Não, o time italiano não se mexe. O drone é o olheiro do futuro, né? O que o olheiro fazia? Tu entrava no estádio, tu anotava algumas coisas, é difícil às vezes o analista de desempenho, o analista técnico, passar as informações corretas para o treinador. Tu passa algumas dicas. O drone não, tu volta, tu grava, tu olha de novo. Tanto que o Jael usou na comemoração agora na arena, né? Exato. Levou o drone junto. Agora tu me chama de novo. Treino portão fechado só com o estádio coberto. Vou terminar 1-0 o gol do Jael. Pode Que acontecer. espetáculo. Eu vejo a euforia dele, assim, eu vejo assim. Os gremistas estão assim, ó. E é o momento, a gangorra. Não, é ruim, então tá. A gangorra. Vai chorar, É ruim de ser tri da América. Eu olho vocês, eu vivi esses 2 momentos muito próximos. O intervalo entre as Libertadores do Grêmio causou em vocês, gremistas, assim, um momento abafado e depois vocês vieram à tona, sabe? Porque a gente brincava que o Grêmio era igual um golfinho, né? Faz uma gracinha e depois afura de novo. Peraí, vamos começar de novo. Ele só fala de 2006 pra cá, tia. Não, tô falando de 83, o Grêmio foi campeão. Sim. Depois, na década de 90, foi campeão. Pô, agora só porque... Não, mas eu não disse que não foi campeão. Eu estou dizendo que o intervalo entre as Libertadores... Tem mais Libertadores. Eu já tu tinha viu as idade. 3. Eu vi o Grêmio... De 10 em 10 anos, não, de 10 anos. Eu vi o Grêmio já podendo ir ao estádio sozinho. Eu vi o Grêmio ser campeão do mundo. Eu vi o Grêmio ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão dos 5 Copa Brasil.
o Campeonato Brasileiro, tu devia ter uns 4, 5 anos, eu acho que nem lembro. Não, Campeonato Brasileiro, eu só vi a Copa do Brasil. Nasci em Não, 81. Campeonato... Pois é, Nasci em 81. por isso que eu tô dizendo... 2 anos depois. Tu entende? Ele não viu, ele não teve... Tu viste teu time ser campeão brasileiro? Eu já nasci tricampeão brasileiro. Não, Nasci bem. nasceu uma coisa. Não, nasceu uma Mas tu coisa. tem que nascer. Que ano tu nasceste? Eu nasci em 56. Eu estou dizendo pra ti que eu vi o Grêmio ganhar todos os títulos. Tu nasceu no mesmo ano que meu pai nasceu. Não, 56. tudo bem, querido. Mas eu tô só... 56, mas a colocação não é essa. 56, 66, 76, 86. 35 anos, tu não teve grito na garganta. Como não tive? Ué, claro que não. Teve alguns Grenais e o Campeonato Gaúcho. Na década de 60. Não, aí, parei. Década de 60 o Grêmio ganhou em tudo. 81, ganhou O Grêmio 82, foi vice brasileiro. 81, 83 da América. 83. Ele é de 56, 30. Tá, mas na época, na década de 30, 60, querido. 86. Na década de 60, por exemplo, depois que eu nasci, eu fiquei em 13 anos, o Grêmio ganhou 12. Ele disse que nós não ganhamos nada. Era o que tinha na época. Em 13. Então, mas eu quero só te colocar o seguinte. Tu viste o teu time ser campeão brasileiro? Quero ver se tu assististe, só isso. Não, eu vi, não vi. Eu vi o Corinthians roubar um Campeonato Brasileiro Internacional. Não vale? Aí nós vamos discutir certos Não, eu não vou discutir contigo as discussões da quinta série que as crianças fazem na quinta série. Não, é que tu entrasse de um lado e eu só fiz uma pergunta pra ti. Eu vi o Grêmio ser campeão brasileiro. Claro que vi, eu vi logicamente. Copa Brasil. Perguntei só pra ti se tu viste. Não viu, pronto. Vamos continuar o assunto, vamos falar do mundo. Sabe que agora o que cabe ao Internacional é tirar proveito disso aí. Lógico. Eu vi que há uma reação nas ruas, a camisa vermelha cíclico, isso voltou aí a aparecer. é cíclico. Entendeu? Parece que o torcedor se encorajou. Ele disse, olha, eu não vou ficar sufocado, porque é pior ficar dentro da toca. O torcedor está colocando a camisa do Internacional. Sim. Eu até acho isso interessante, porque o Internacional teve a quarta ou quinta média de público no Brasil, né? Sim. O primeiro foi o Corinthians, o segundo o Palmeiras. Isso aí é outra coisa que não. Tudo São bem. Paulo, depois o Grêmio. Eu aplaudo, acho que o torcedor que foi internacional no jogo, vários dias com muita chuva. Olha, eu acho que. Deu uma média boa de 17. Agora, eu acho que o cara que vai lá com uma chuva, num jogo de segunda divisão, eu acho que tem que aplaudir, e continua pagando a mensalidade. Só que esse tipo de média, para mim, é meio 1º de abril, pelo seguinte. Pô, uma coisa é tu fazer média de 25 mil, 20 mil pessoas com preço a 50, 60 reais. O Internacional teve vários jogos que botou a 10 reais e teve jogos que não botou ninguém. Então, eu não estou desmerecendo. Eu acho que, olha, eu aplaudo o torcedor que sai de casa. Serginho, eu vou te dar o valor certinho. O Grêmio arrecadou 37 milhões e o Inter 17 milhões. Foram 20 milhões teve um jogo do Grêmio. Arena e Beira-Rio. Teve um jogo do Grêmio, se não me engano, da Libertadores. Quase 7 milhões. Que teve um público... Acho que deu até prejuízo a abertura dos 10, 12 mil pessoas. 10 mil no jogo de Libertadores e o preço estava acessível, não estava o preço tabelado dos outros jogos. Não, o ingresso mínimo era 50 Não, pila, é por causa do adversário que tu enfrentava e na condição bem, que já está classificado. Eu estou colocando bem, eu estou sendo bem claro. Eu estou sendo bem claro. Estou sendo bem claro. Aplaudo o cara que sai de casa com toda aquela chuvarada para assistir Inter e Boa Esporte. Sabe qual jogo que eu assisti do Inter? Eu acho que foi um dos menores públicos do Beira-Rio, Inter e Inter de Santa Maria, em 90 e poucos. Eu estava na Coreia. Não foi que o Chuchu ficou pelado? Não, o Chuchu ficou pelado em Inter e São Borja, acho. Eu não lembro, eu sei que havia, acho que... 84, 700 pessoas no estádio, se não me engano, 800 pessoas no Beira-Rio, no estádio. Dia de chuva. O jogo que eu mais admirei a torcida do Inter esse ano na Série B foi Inter e Luverdense, o jogo no primeiro turno que deu aquela confusão com a arbitragem. Tava 3 graus a temperatura na beira do rio ali, mesmo assim, à noite o jogo, e o público uma coisa do Internacional, tu nunca vai assistir um jogo de Libertadores do Internacional com menos de 30 mil pessoas dentro do estádio. Pode estar caindo canivete. E eu achei estranho, eu vi que o torcedor do Grêmio foi oportunista. Só quero no filé. Olha, no final, pagava R$1.000 para assistir a final. Justo, quem pode, beleza. Aí num jogo, já estou classificado, Libertadores, deixa para lá, não vou. O cara não tem dinheiro para ir todos. Agora é que o Grêmio, quem são os times que mais disputam Libertadores aqui no Brasil? Que mais disputou? São Paulo está dentro. O Grêmio é o time que mais pontos tem. Não. Grêmio e São Paulo. Disputou. Tu tá acostumado também, né, cara? 18, o cara falta dinheiro. Sim, tem 36 anos, né? O cara falta dinheiro. Falta dinheiro. Não, falta tempo de vida mesmo. Não, falta dinheiro. Não, 36, tem 18, sobrava 18 ainda. Sobrava de 15, 16.
Não, mas imagina esse teu sorriso bonito aí, desde 2001 não aparecia. Esse nosso companheiro aqui devia estar no mau humor, Sérgio. Porque eu, mau humor... Tu não passou 15 anos bem-humorado, sorrindo com nós, vitórias em cima de vitórias, mesmo porque tu pautou muito bem que a importância dos teus títulos. Quando nós equiparamos os títulos, tu não deve ter ficado feliz, logicamente. E deu a tua secada também, normal. É evidente, por isso que nós passamos à frente de novo. Na Libertadores, passamos à frente de novo. E o jogo é assim, futebol é assim. E agora, o ano que vem, vamos buscar o brasileiro, aí sim, aí liquidão. O principal... Ganhou o brasileiro aí há 3 anos, aí... Agora tu vê como é verdade que esse futebol é ciclo. Faz 2 anos que o Internacional poderia ter sido tricampeão da América e bicampeão mundial. Verdade. E o Inter já teve a chance de ser bicampeão mundial com o Mazembe lá que tomou. E depois, de novo, se o Inter passa pelo Tigres, ia decidir com o River, podia até perder para o River, até pelo que o River jogou, a tendência é que perdesse mesmo. Ia mudar totalmente o cenário. O River tinha eliminado o Cruzeiro, o River eliminou o Tigres, eliminou não, ganhou do Tigres a final. O River vinha crescendo e cresceu, né? Na hora da chegada. O Internacional poderia ter sido o primeiro campeão da Libertadores, perdeu para o Nacional. Nacional também, Era para ter sido o primeiro. E aí o que o Grêmio pensou? O Internacional tinha 3 títulos brasileiros. Qual é uma maneira de passar para o Internacional? Era ganhar a Libertadores. E foi o que o Grêmio investiu. Agora... Mas o Grêmio em 81... ganhou mas o Inter tinha 3. Campeão brasileiro. Sim, mas o Internacional tinha 3. Mas o Grêmio ficou com a mística de ser o time copeiro porque ele tinha muito mais tranquilidade e facilidade, sorte ou competência, enfim, para conseguir o troféu, a taça da Copa do Brasil, por exemplo, do que um time com organização e plantel para aguentar um campeonato brasileiro. Essa foi a característica. Mas agora eu vou dizer uma coisa. Hoje já modificou. O grande mérito do Grêmio é ganhar as 3 Libertadores. Sim. Chegar para decidir 5 vezes, ganhou 3, perdeu 2. Porque ir para Libertadores agora é uma festa. Não, essa Libertadores... Chapecoense vai todo ano. Essa Libertadores que o Grêmio ganhou, teve cara de Sul-Americano. Chapecoense vai agora para Libertadores com a 8ª colocação. Bom, se os times bons perderam, aí nós não podemos fazer nada. Se o Palmeiras cai, se o Flamengo cai, aí perde para os outros, aí a culpa não é do Grêmio. Eu quis dizer Mas a culpa não é do Grêmio. Não estou culpando o Grêmio nada. O Grêmio se deu super bem nessa conjuntura. Mas tu há de convir comigo que a sequência dos adversários sem histórico, sem camisa, facilitou um pouco a trajetória. O grande adversário do Grêmio na Libertadores da América foi o Botafogo, que fez um primeiro tempo superior ao Grêmio aqui em Porto Alegre. Se faz um gol, ia dar chabu. Sim. Mas o Grêmio mereceu o título, porque o Grêmio ganhou as 2 finais, né? E mesmo no enfrentamento difícil com o Botafogo, o Grêmio não ganhou nos pênaltis, nem... O Grêmio ganhou no jogo, com o gol do Barros. O próprio Godoy Cruz, que aí eu entro de novo naquele que disse o Serginho. É fraco, mas é argentino. Mas sabe o que aconteceu na Argentina, na minha opinião, na Argentina? Todo esse clima hostil que se criou com a torcida, esse clima hostil que os governantes... A torcida até não foi tanto. Eles fizeram umas guerrinhas meio burras. Não, eu digo até... Eu assisti o jogo... Para ficar fazendo assisti o jogo pela televisão, a torcida deles... A gente sempre teve o hábito de ver as torcidas argentinas cantando o tempo todo durante a partida. Dava para ver a torcida do Grêmio apoiando o time e a torcida do Lanús quieta jogando em casa. Esse fator aí também faz uma diferença. Isso, campeão, tu sabe muito bem. Eu sou meio cético com esse negócio. Torcedor, tanto, estou falando do Grêmio, Internacional, enfim, todo torcedor. O estádio está cheio. Antes do jogo é aquela gritaria. Pô, começa o teu time, começa a tomar um chocolate, a torcida... Aí daqui a pouco o teu time dá um chutezinho, uma bola atrás, a torcida vem. Daqui a pouco começa o chocolate de novo, não adianta, aí fica aquela muda. Cansei de ver a Arena, o Olímpico, o Beira-Rio, num silêncio atroz, com 50 mil pessoas, e o outro time. É a mesma coisa eles começaram a tomar um chocolate, aquele primeiro tempo do Grêmio ali, aquele chocolate. Como é que o cara vai gritar? Vai gritar o quê? Vai dizer o quê? Mas tu vê a diferença do primeiro tempo da Arena e do primeiro tempo lá. Isso é outra coisa. Eu só queria ponderar também. Tanto é que a torcida do Grêmio aqui no primeiro tempo calou. Sobre essa história de entregar a Grêmio, bola para o adversário e achar que isso é estratégia de jogo, porque aí você vai jogar com pequenos triângulos, ou vai ter mais espaço para sair. Tu tem que achar, né? Aí o drone mostrou tudo, né? E aí tu tem que achar, né? Eu só queria ponderar também que o Grêmio enfrentou o Barcelona de Guayaquil, que é um time tradicional do Equador, e que havia eliminado o Santos e o Palmeiras. Então é importante, por mais que lá no primeiro jogo eles tinham deixado a desejar, e o Grêmio fez uma ótima partida, teve mérito também de fazer os 3 gols, mas a campanha do Barcelona foi muito boa. Até aquele momento. O Barcelona matou 2 brasileiros. Sim. Matou o Palmeiras. E ganhou do Grêmio aqui, chegando quase na hora do jogo. Sim.
Aí, a culpa não é... Você agora, tu vai, não dá para dizer, o Internacional decidiu uma Libertadores com o Chivas. Chivas. Agora vai desmerecer o título. Os Eu sei times o que que se no apresentou no momento estavam momento. bem, Se né? apresentou, Chivas, eu lembro, não interessa, dá-lhe um chicote nele e manda embora. O que vale é o caneco, né? Vale o caneco, velho. Eu vou optar, não, eu quero uma Libertadores, que eu quero fazer a final com Boca. Aí fomos lá jogar com Boca, tivemos um azar, né, pegar aquele Boca com um tanque cheio. Com o Riquelme gastando. Mas agora tu falou tudo, tu vê, o problema não é a ausência do Arthur numa partida decisiva do outro lado do mundo. O problema é que o meio-campo do time adversário faz com a ausência do Arthur ali, naquele pedaço. Não é o Arthur em si, é o espaço que vai ser aberto. E eu não vejo hoje, e eu estou falando um pouco de Real Madrid para vocês ficarem um pouco empolgados mesmo. Não, mas porque eu não é fácil. A Recopa... Não é o nome daquele time, eu primeiro tenho que passar por Pachuca. Nós ganhamos a Pachuca Recopa. ou o Idade Casablanca? O Idade Casablanca. Nós já ganhamos do Pachuca. 4-0, né, É 2007. sábado à tarde esse jogo. Eu quero que passe logo, eu vou passar por esse aí, depois eu vou pensar no... Vai assistir no o Real jogo Madrid. onde tu vai assistir? Hã? Eu? Vou assistir, no caso de um amigo meu, no Fernando Zanello, que meu pequete, nós sempre damos sorte lá. Fernando Zanello, o advogado? É, nós damos sorte. Bem de frente do Beira-Rio, ele mora lá no Morro Santa Teresa, nós ficamos olhando o Beira-Rio, dá uma energiazinha lá. Vamos lá no Fernando Olha aqui, ó, uma notícia que surgiu no final da tarde com força aí, que o D'Alessandro tem a renovação encaminhada de contrato por 2 anos, até o final de 2019. Pô, eu defendi sempre o D'Alessandro porque acho que o D'Alessandro é um personagem da história do futebol do Rio Grande do Sul. Mas 2 anos eu acho uma demasia. Eu disse isso em relação ao Abel Braga, que é meu amigo. Em 2007, quando ele era campeão do mundo, queriam fazer por 2 anos. Eu disse, olha, 1 ano e é muito. O Espinosa, quando saiu do Grêmio, campeão da América e do mundo, ele saiu logo depois do Mundial e o Abelão viu no que deu, né? Saía e voltava em 2007, porque aí ficou muito ruim. A assinatura do contrato vai ocorrer quando o jogador retornar a Porto Alegre. O Inter ofereceu alguns jogadores para tentar melar essa negociação aí do Cruzeiro que começou antes, pelo Bruno Silva. Não foi aceito ainda o negócio pelo Botafogo, que visivelmente faz leilão. Eu não sei o que o Internacional quer com um jogador de 31 anos entrando em leilão. Mas caiu em desgraça no final do campeonato. Tudo bem, mas entre os reforços cogitados pelo Inter, para mim, ele é o melhor. É o que mais empolga o Bruno Silva pela campanha que fez no Campeonato Brasileiro. Porque Gabriel Dias, O Michel Juan, não empolgava no Grêmio. outros jogadores... Eu acho que o Inter está precisando de bons olheiros. Porque se são sempre os evidentes que tem que contratar, os do Lanús que decidiram a Libertadores da América, o cara que foi bem no Botafogo até cair em desgraça, mas em algum momento foi bem. Em algum momento até o Fernando Bob foi bem. Sim. Lá em São Paulo e é jogador do Inter. Mas eles estão olhando. Interessou o São Paulo, não sei o quê. Lateral esquerdo do Paraná. Essa observação que eles estão olhando, o lateral esquerdo do Paraná, esse que eles estão olhando, é bom jogador. Um jogador interessante é o Carleto, do Coritiba, foi rebaixado mas- até mas- foi eleito melhor lateral Mas esquerdo, né, no agora. Bola de Prata. Bom, mas também mas uma é- vez aquele que jogava no Grêmio com o Filipão, o Galhardo. Sim, Rafael Galhardo, lateral direito. Galhardo foi melhor, foi bola de prata. E jogou bem, Não, jogou bem essa aquele ano. tentativa Chegou de- desacreditado no Grêmio. É um jogador comum. Essa Tanto tentativa é que de tudo terminou. aproveitar a passagem na Série B e ver os jogadores que têm um salário bem baixo e tu poder tentar cacifar dentro do clube, ela não é errada, mas o tamanho que está o grupo do Internacional Tá inchado. está bem inchado e eu não vejo muitos desses jogadores especulados com uma qualidade tão superior aos jogadores que estão retornando. Não, o Gabriel do Paraná, tá falando do lateral esquerdo do Paraná, eu nem ouvi falar desse jogador. Então, o Inter está especulando? Eu não lembro o nome dele. Eu não, Assistiu ele jogando esse? eu não lembro. Secou todos os jogos da Série B, não posso dar uma secadinha. Não, não precisa olhar. Não precisa olhar o jogo contra o Internacional. Olha outros jogos também. Sim, ele estava interessado na Série B. Olha aqui, ó. O Silva, Jair, Anselmo, Bob, Eduardo Henrique, Edenilson, Rodrigo Dourado, Charles, Anderson, se voltar. Jogava como segundo marcador, então é volante. Fabinho, Jefferson, que o Guto lançou aí. Foi o Guto, Val, tá jogando na lateral, mas é volante. Bertotto, o Felipe Gutierrez e o Mossoró. O Gutierrez Aqui. vai embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. João Afonso. Está voltando do Brasil de Pelotas. 16 volantes do Internacional tem.
Então, o que tem de cegueta no Beira-Rio, com todo respeito, é brincadeira. Isso aqui não é de uma administração só. Não pode ser só má observação. Tem alguma coisa estranha nisso aí. Não, tem uma coisa bem estranha aí, né, Rec? Eu já te digo. É um negócio impressionante. O Inter tem 2 dezenas de volantes. Deixa eu te dizer onde começa Para o problema, aí. na minha opinião, o problema começa na O captação elenco já. de volantes do Inter é maior do que o elenco do Cruzeiro, de Porto Alegre e do São José. Sabe quem faz a captação do Inter hoje na base, né? Hoje quem faz é o Dudu. O Dudu é filho do Jurandir. Sabe, eu nasci naquela região, na Zona Norte de Porto Alegre, e eu vejo como é que é feita a captação, as avaliações das escolinhas e tal. E o Jurandir faz um trabalho de levar as crianças para o Grêmio e outros clubes, e para o São José. O Dudu faz um trabalho para o Inter. Os dois moram na mesma casa. Os dois avaliam os jogos juntos. Tu acha mesmo que os melhores jogadores avaliados naquela região, as pérolas... Mas essa é uma corneta séria, hein? Não, isso não é uma corneta, isso aí é uma verdade. Eu sou vizinho deles e pode convidar eles no programa, eu falo, e é uma crítica. Eu gosto muito do Dudu e me dou muito bem com o Jurandir. Mas eu acho muito errado. Eu acho que existem tantos profissionais. Eu acho que para fazer esse trabalho que não precisa ser alguém da mesma família. A carreira como observador e tal. Exato. O filho vai fazer a carreira também. Tu acha que ele vai observar um bom jogador e vai levar para o Grêmio? Ou o pai vai tomar do filho? Ou o filho vai tomar do pai? Eis a questão. Olha. Eis a questão. Olha, eu falei, agora estou falando de categoria de base, quero dar Mas é um negócio a ser pensado. Eu quero dar os parabéns aí. Depois de muito tempo eu vejo que as categorias de base do Grêmio estão dando um resultado bem interessante. Dar parabéns ao Gustavo Schmidt. Melhorou depois que saiu o Francesco. Chávari e o Cabreira, né? Sim. Sem comentários. Que belo jogo domingo, né? Então eu quero dar ao Francesco, o rapaz que está lá há muito tempo, quero dar os parabéns que... Eu gostei do Francesco quando teve aqui. Francesco muito inteligente. eu O que Francesco convivi. foi nos instrutores representando o Grêmio nos cursos de treinadores da CBF. E olha, não é pegar no pé. Eu que convivi 6 anos direto nas categorias de base do Grêmio, quando saíram muitos jogadores. Muito se fala que o Grêmio não chegou, por exemplo, no Campeonato de Júnior. No nosso tempo lá de 93, 98, nós ganhamos só um Campeonato de Júnior. Mas quantos jogadores subiram? Não vou citar aqui todos os que O subiram. maior campeonato é subir. Então, se tu subir 2 ou 3 por ano a nível de titularidade, ou fica ali do banco, o trabalho foi bem feito. E o que mais... É claro que tem que ganhar. E era difícil ganhar momento, dos juniores do Inter naquela época, né? Entende? Marcelo Rosa, Companhia Limitada, o Laser. Murilo. Não, mas nós ganhamos, teve um ano que nós ganhamos Mas desses campeonatos que perderam todos para a base do Internacional. Mas é que subiram todos. É porque tinha duas políticas diferentes. O objetivo do Inter era montar uma equipe que subisse para as assunções e futuro do clube, e o Grêmio estava nessa projeção. Teve um jogo que, inclusive, o presidente, o finado Paulo Rogério, que era meu primo, que nós ganhamos um jogo. E aí, do jogo de volta, eles baixaram o Lúcio, baixaram todo mundo. Baixaram o Lúcio e Companhia Limitada para jogar conosco. Baixaram, não, reforçaram. Reforçaram os juniores. Aí viemos para o terceiro jogo aqui no Beira-Rio. Me lembro que era à noite o jogo. Não, o segundo jogo era no Beira-Rio. Aí o Internacional estava ganhando o jogo e ia ser campeão. E o Marcelo estava sendo filmado, até a TV Com estava filmando. Ele já estava com um troféu ali na boca do túnel para subir. Fechou, né? E aí o Grêmio empatou o jogo. Aos 48 ali, o troféu teve que voltar. O Paulo Rogério ficou louco comigo. Invadimos o campo. Aí não tem mais jogo. 48 acabou o jogo. Aí agora invadimos. Acabou, né? Aí eles não esperaram o apito final. E foi pro terceiro jogo lá, eles baixaram o Lúcio, baixaram todo mundo. Aí meteram um chocolate. Falando em categoria de base, que me chamou a atenção nesse jogo de domingo do Grêmio com o Atlético Mineiro. É que os garotos têm a mesma postura tática do time principal, né? A gente viu a mesma cultura, o mesmo padrão de jogo da equipe principal já refletido na categoria de base. Eu estou vendo o trabalho de base do Grêmio, depois de muito tempo, vai dar um resultado muito bom. Sabe que o Inter tem chegado nas competições, tem levantado canecos, e agora esse jogo contra o Santos, nesse time de transição, que tem jogadores, o capitão é o Bertotto, que tem 24 anos, surgiram jogadores interessantes. Se fala muito desse Ronald, né? Que é um jogador baixo, mas que tem qualidade. Se fala em outros jogadores. E o Cobalcini deu uma entrevista para a Bandeirantes ontem, nesse sentido que o Júlio está falando. O Inter, dos 10 até o grupo de transição, está jogando um sistema parecido. Sim. Com triangulações, com posse de bola, com marcação dobrada, enfim, com um objetivo muito claro
de reformular a maneira de Foram jogar campeões de futebol. juniores agora, mas foi pau a pau com o São José. Ganharam de 1-0 lá nos Quero-Quero. E o jogo de volta aqui foi 0-0. Quem viu o jogo contra o Lanús, mesmo que o Inter tenha virado, não gostou da categoria júnior. O jogo com o Lanús. Sub-20, né? Sub-20. Sub-20 jogou ontem Tem um contra o torneio Lanús. aí. É um campeonato internacional sub-20. Ganhou do Lanús? Ganhou de virada. 3-1, né? 2-1. 2-1. O mesmo placar do Grêmio. Pô, meu, que maravilha. Internacional repetiu. O viu só? Internacional aprendeu. Aprendeu Olha. vendendo. Bom, E então ganhou tá. o quê, meu? O D'Alessandro, 2 Ganhou o anos, quê? Jesse. Ganhou o quê? Então Levantou? tem, faz o classificatório. Faz. Ele fica louco. D'Alessandro, Bom, da Alessandro, 2 anos, eu renovaria com ele por mais um ano. E 1 ano é um tempo suficiente, nós não sabemos como é que está a condição física dele. Ele é um ídolo, por mim, ficará no clube eternamente em diversas funções, não só como jogador. Mas eu acho que na idade dele e depois desse desgaste, eu acho que 1 ano é um bom tempo de contrato mesmo, porque a folha salarial dele... não é nem bom para ele renovar por 2 anos. Exato, Ele vai exato. sofrer uma pressão desnecessária e não também precisa acho, mais. Também acho. Ele pode fazer o que ele quiser no último ano, até jogar no River Plate se quiser. Exato. Mas não, eu não acho que não justifica isso. Tomara que o Internacional tenha razão. Tomara, porque já deu celeuma. Eu conto sempre essa história. O Vitório, quando assumiu, achava que era sacanagem do Marcelo ter feito 2 anos de contrato com o D'Alessandro. Mas agora virou em 4 anos. Sim. Que agora expira o 2º ano de contrato, da época Marcelo, que assinou em 2014, virou final Eu acho de que tinha que fazer 16. 3 anos com ele. O Maurício Freitas lembra muito bem que quem faz contrato de 3 anos com o alemão, porque não pode fazer contrato de 2 anos com o D'Alessandro? Ah, pode. É muito diferente. Não, esses É prazos uma lembrança atuais- infeliz. Mas é que Nós o estamos Inter fez- analisando condição física, porque senão a gente vai começar Mas o a Roger- comparar uma égua com uma alpargata. Mas o Roger é não dá para contratado comparar. agora, O que Rec. que O Roger adianta? vai fazer 33 anos. Assinou por 2 temporadas com o Internacional e não tem nenhuma história Sim, com o e Inter. o outro vai fazer E o 37. retrospecto dele também não foi tudo isso nos últimos 31 anos. para 31, vai até 33. 35, vai até 37. Mas, E o nós Zé sabemos Zé o quanto Roberto- o D'Alessandro sofreu com lesões. Não, nos e últimos essa anos. cultura do futebol Olha aí. sul-americano de O alemão de não ter joga camisa nada, é outra 10. história. Sim, mas mesmo assim o Inter está investindo nas suas últimas contratações. O O Zé Anderson, Roberto por jogou até exemplo, os 42. o Anderson é um garoto, mas foi feito um contato extenso com ele com o Inter. Não só há até hoje as necessidade, eu consequências. vou ser bem claro no meu pensamento. Não há necessidade de ficar escravo pelo tamanho do D'Alessandro. Sim, sim. O Internacional tem que ser maior um dia do que todos. Já foi maior que Falcão, já foi maior que Figueroa, já foi maior que Manguita, já foi maior que Fernandão, já foi maior que Benítez, já foi maior que todos aqueles campeões invictos. O D'Alessandro tem alto significado no Internacional. Agora não precisa ficar escravo do D'Alessandro para acolher tudo que ele pede. Exatamente. Essa é a minha opinião. Não, eu acho que tem. Agora, Foi bem. comparar um contrato de 3 anos do alemão não tem nada a ver. Nada Mas a ver. é uma questão... O alemão veio para cá, o valor que pagaram por ele, se é verdade que custou 3 milhões, eu já vejo como um descalabro. Não é nem absurdo, é descalabro mesmo. Agora, se foi 600 mil e ele queria vir por 3 anos, e havia concorrência de outros, como o Wendel também tinha outras concorrências, ainda vai lá. Agora o D'Alessandro não, o D'Alessandro quer o Inter quer o D'Alessandro, a torcida quer o D'Alessandro, agora dá para quantificar. O bom senso tem que imperar. O Grêmio fez 2 anos com o Douglas, porque ficou escravo de uma situação que o Douglas foi o maestro pifador. Agora o Grêmio pagou 1 ano parado o Douglas Exato. e mais meio ano parado também. Porque o talvez jogador mais velho se lesiona com maior frequência e com maior gravidade. Talvez o tempo de contrato, talvez na negociação, não estou por dentro dela, tenha sido estendido justamente pela talvez uma redução salarial, talvez seja uma contrapartida na negociação. É bem né? provável. Né? Vai ganhar metade, fica o E dobro eu do ainda tempo. assim não sei se é bom negócio, Não, mas sabe eu- por quê? O D'Alessandro é uma instituição dentro da instituição. Exato. Significa dizer que mais 2 anos teremos as mesmas histórias, as mesmas celemas de um dos maiores ganhadores do Internacional. E é verdade. e é cultural Tem essa gente que questão. diz que ele não ganhou nada além do Mampituba, só em nível internacional. Ganhou Libertadores, foi vice-campeão mundial, perdeu com o Mazembe, ganhou uma Sul-Americana, ganhou uma Recopa e... Alguns gauchões. E alguns aqui. gauchões, mas não ganhou nada de Copa do Brasil nem de Campeonato Brasileiro. Então, quem sabe?
Né? A gente tem essa cultura do camisa 10 argentino, ele normalmente é o último a deixar a equipe, né? Não é o zagueiro. Né? Sabe qual é a filosofia do No Uruguai é o contrário, né? Os zagueiros são os últimos a deixarem as suas camisas, jogam por anos. Agora, segue a linha do Riquelme, a linha do Veron. Sim. O D'Alessandro quer seguir essa linha também, é cultural. Ele nasceu com esse espírito ele nasceu com um time de... Não, baixa. Baixa sim, porque era dolarizado claro, e ele assinou sempre no auge em dólar. Ele só... Ele gosta tanto assim, eu vou ficar 2 anos, vou baixar meu salário pela metade. Peraí, eu fiz o cálculo aqui. Foi em 2014 que o Marcelo era vice de futebol. Se for o Marcelo que assinou, então ele assinou por 3 anos, porque está terminando agora. Não, 14? Então era essa a queixa do Vitória. 15, 16 e 17. 15, 16, 17, com a renovação, encerra o contrato dele em dezembro de 2017, vai a dezembro de 2019. Exatamente. Sabe o que é? O Maurício está me lembrando aqui. Ia até maio de 2015 e o Marcelo antecipou a renovação porque sabia que o Vitória já ia correr com o Gringo, como efetivamente correu. Em 2015, então, o Gringo jogou com o Vitória. E não é só a questão... E quase deu uma Libertadores. Não é só a questão de negociar, né, Rec? Não é só a questão de contratar e ter no plantel um jogador, um ídolo da torcida. Envolve muita questão política também do clube, que é justamente a preservação do ídolo, a manutenção dele, porque o D'Alessandro foi para o River, mas como é que mandamos o D'Alessandro para o River? Se o D'Alessandro estivesse aqui, nós não teríamos sido rebaixado. Enfim, várias especulações. Eu até acho que o Inter não seria rebaixado. Eu acho que não também. Eu acredito que uns 2 ou 3 jogos ele ia conseguir uma falta, uma jogada. Como o Inter ia ser campeão brasileiro especial em 2009 se o senhor Vitório Pifre não tivesse vendido o Nilmar em meio campeonato brasileiro por meia dúzia de R$1.000. Exato. E não vamos muito longe, só te ajudando antes de encerrar o quadro. Fomos para o Mundial sem o Tinga e sem Rafael Sobis, né? Em 2006. Do nosso time, do time que fomos desfalcados também, né? 2006? Não, da Libertadores, do time campeão da Libertadores. Não, peraí. Jorge Wagner, Bolívar, Tinga, Sobis. Tem mais um. Foi 105. Teve uma limpa, né? O Renato tinha saído também, mas tem mais um outro ainda. Tem mais um outro de linha. Vou me lembrar. Sobis, Jorge Wagner, Tinga, Bolívar. Eu não lembro qual é o outro, mas tinha mais um ainda que o Internacional mandou. Aí disseram, o Barcelona jogou desfalcado, o Internacional mandou meio time embora. Exatamente. Já voltamos. Muito bem. 8 horas, 3 minutos, 35 segundos. O Sérgio Vasco tem outro problema. Olha aqui, ó, tem um tweet da FIFA aí que está causando alvoroço e revolta na torcida do Grêmio. A FIFA está convidando o mundo a conhecer o Grêmio, que vai tentar... como é que é? Sim, deixa eu molhar o bico. A FIFA está convidando a conhecer o campeão sul-americano de perto, que vai em busca do seu primeiro Mundial. O Grêmio que é campeão intercontinental. Da FIFA, né? Mas a FIFA recentemente pois reconheceu como campeão mundial. Aí que eu perguntei, e no corpo eles dizem que o Grêmio foi campeão intercontinental. Quer dizer, eles reconheceram o título e agora no texto que eles colocam no tweet, eles não reconhecem de novo o título. Barbaridade. Erro de quem administra o perfil deles, da comunicação, que está desinformado, né? Sim. Da própria política da entidade que é a FIFA. Apesar que isso aí não muda absolutamente claro nada. Não. Né? Eu até estava dizendo aqui para a produção, eu vou colocar, porque está rodando tanto nas redes sociais, mas eu não gosto disso aí. Porque era o que tinha para ganhar, o Grêmio ganhou. Eu sei que muitos países, muitos times de vários países colocam campeão intercontinental. Inclusive independente da Argentina coloca. O Real Madrid colocou campeão intercontinental. Mas não muda absolutamente nada. Porque agora vai voltar a ser só campeão intercontinental, então o campeão do mundo vai ser só de 4 em 4 anos? Aí eu te pergunto o seguinte, é a mesma coisa. Quem ganhou, ganhou. O Internacional é campeão CBF, CBD. Sim. O Internacional não é campeão CBF. Nós vamos estar no sexo dos anos. Essa é uma discussão. Mas na época se chamava Campeonato Brasileiro. É diferente.
Na época se chamava Campeonato Brasileiro, quem organizava era a Confederação Brasileira de Desporto. O que mudou foi o nome da confederação. Exato. Agora aí mudou o torneio, porque agora tem representantes de outros continentes, além do continente americano. Agora, na época, era o que tinha pro Grêmio ganhar. Agora, essa questão de reconhecimento da FIFA, é apagar a história, desmerecer a história do Santos, do Pelé, do Flamengo, do Zico. Mas há 3 meses atrás eles disseram que Claro, era da exatamente. FIFA, agora não é Eu mais vejo isso. isso tudo como mais negocial do que como de registro da história. Como eles adotaram o campeonato, que antes tinha um patrocinador, que era a Toyota, quando eles adotaram o campeonato com aquela geladeira, que era um torneio com o Corinthians, fizeram um campeonato teste aqui, Corinthians e Vasco na um final. campeonato vagabundo, e aí eles passaram a denominar como FIFA. Eu mesmo perguntei para o Blatter quais eram os campeões mundiais lá, e ele disse. Até brincou comigo, tu quer saber se o Corinthians é campeão? Eu disse, não, quero saber quais são. Aí do Corinthians para cá. Sim. Me diz uma coisa, o que tu acha, o que aconteceu com o Botafogo que despecou tanto? Pois será que não foi falta de pagamento de novo, hein? O Botafogo está numa peladura danada. Mas é que é um time limitadíssimo tecnicamente, né? Eu acho que o Jair Ventura chegou longe demais com esse Tira o Botafogo. mérito. Tirou o Vasco é um máximo time daquele bom, time. então. Né? Tirou o máximo Também, o daquele Vasco foi uma surpresa que o Zé Ricardo conseguiu fazer, Aquela né? velha tese, que todos nós sabemos aí, nas entrelinhas, quando eles querem derrubar, eles derrubam. Mas acho Foi que às depois, vezes pode ser falta de... sabe quando é que começou a A decair? da derrota pro Grêmio. Não, quando o Roger, o rapaz aquele que se machucou, teve aquele problema, Que tá no Inter agora. que Vai teve ser problema na anunciado pelo Inter. operação e que o Botafogo não pagou. E os jogadores Não pagou depois. Não pagou. Relutou em pagar. Que eu saiba, não pagou. Ele mesmo reclamou que não pagou. Ele reclamou que o Botafogo não queria pagar. E aí, será que os jogadores não começaram? Que aí é corporativismo, tu sabe, tu conhece isso, né? Porque eles derrubam, né? E ainda Quando mais... eles querem ajudar, eles ajudam também, né? Por isso que eu digo, Ainda mais quando mexe o vestiário dá liga dentro do vestiário, Quando tá fechado, quando tá fechou, fechado. deu liga dentro do vestiário, velho. O Grêmio tá nesse momento. Deu liga dentro do vestiário, aqui, ó. Pode estar com o salário atrasado, pode tiver tudo que eles chutam o pau da barraca. Agora, se não tiver a liga, velho, se tiver um puxando pro lado, deu problema e aí desanda a maionese. Já voltamos. Oito e 11, o Corinthians, campeão brasileiro, anunciou os primeiros reforços. O René Júnior do Bahia e o Dutra Júnior o Júnior Dutra. Júnior Só Dutra troquei do Avaí. as bolas aqui. Júnior Dutra do Avaí. Que fez Olha um aqui, golaço contra o Grêmio, inclusive, na Arena. Eu vira e mexe, estou falando o nome da minha antiga emissora. Eu fiquei 29 anos na Rádio Guaíba, eu falei uma vez em Guaíba na Bandeirantes. Agora, toda hora eu estou falando em Bandeirantes aqui, não sei, ainda não saiu desse corpo, porque mas foi na Rádio Grenal, a entrevista do Cobalcini. Eu sei por quê. Por quê? Por causa do intervalo. Não, eu falei lá no começo do programa. Eu falei no começo do programa. Mas no intervalo aqui não ficou nervoso. Cobalcini. Essa conversa em off nossa aqui, no intervalo, quando Vai, abriu a pode tomar porta. cartão. Quando Olha aqui, a ó. porta abriu ali, deu Eu falei do problema. Cobalcini em entrevista à Rádio Grenal. Tá? Rádio Grenal. Engraçado que lá na Rádio Grenal eu não errei. É aqui o troço, essa mesa aqui. É a mesa. Fecha a porta aí, por gentileza. Fecha a porta. No começo, o Chuchuzinho vai procurar a tua turma. O Leonardo Gomes, que eu até agora não entendi por que vai pro Mundial, foi inscrito para a vaga do Arthur. Por que não levar o Jean-Pierre? Pô, para aí. Vai empilhar mais um lateral que totalmente Mas mas aí é que entra as forças ocultas dos clubes de futebol, né? Mas aí tem o lateral. Só pode ser força oculta. Mas ele que ele joga lateral e o outro pode jogar no meio do campo. Tá aí, Quando- joga 11 Moura. cada vez só. Então, Moura. Só se mudarem as regras. Esse rapaz é alternativa para quê? Cada um tem suas uvas. O Bressan na lateral direita é melhor que ele, né? Pô, que atuação do Bressan, aí, tio. É. As duas vezes que o Bressan foi chamado. É aquele negócio, pega um time bem organizado, É isso aí.
E ao lado de um grande zagueiro, né? Jeromel. Eu estava achando que ali ia ser a falha, ali ia ser o problema. Eu estava Mas aqui, ó, receoso. saber seu limite. O problema é que ele sabe o limite dele. O Paulão, enquanto sabia o limite dele, ele foi um bom zagueiro. Quando começou a resolver querer mandar, querer atravessar o campo, comandar o time, afundou. Quando o Argel disse que ele era o Beckenbauer brasileiro. Entende? Né? Aí afundou. Mas o Paulão teve um momento que ele disse assim, eu sou zagueiro. Mas no Grêmio isso com o que eu Renato. faço. Entendeu? Paulão do Grêmio. O zagueiro tem que rebater, pô. É o que eu digo, o ano passado todo mundo diz, eu acho que o Damião foi muito importante. Mas eu acho que a grande mudança do Internacional para mim, agora eu estou falando sério, foi quando entrou aquele alemão do Juventude. Klaus. Ali, o Klaus entrou, o Internacional ficou 4 jogos sem perder e sem tomar gol. Não, e ele fazendo gol. E ele, não. Fez 2 gols. Mas de o vitória de zagueiro, 1 a 0. não, aqui, ó, o zagueiro pra mim tem que defender, zagueiro. Mas vai lá e faz 2 gols, dá 6 pontos. Essa história pro que time. zagueiro Cara, quem que nunca nas teve um duas... Figueiredo no time, não acha isso, né? Zagueiro, tive Adilson, tive grandes zagueiros, tive De Leon, não é por aí. O Adilson já salvou o time com alguns golzinhos também. Não, mas o o que eu quero próprio dizer é o Jeromel- Gols seguinte, importantes. o que eu quero dizer pra ti é o seguinte, pra mim, eu não gosto muito de zagueiro, bom nas duas áreas. Eu pode ser até gol de goleiro, entrando a bola e nós ganhando o jogo. Olha aqui, ó, o zagueiro é Pode pra ser do gol de defender. goleiro aos Tem 40. razão, Zagueiro- Jesse. Porque Tem razão o Jesse. O Figueiredo fez o gol do título brasileiro pro Mas eu não Internacional. estou dizendo que não seja importante, meu cara. Eu estou dizendo que eu prefiro primeiro zagueiro, para mim é zagueiro. Feijão com arroz. Zagueiro. Eu não estou dizendo que ele não possa eventualmente fazer o gol. Agora, aquele zagueiro perigo nas duas áreas não me serve. Aquele zagueiro que faz um monte de gol e que lá atrás é uma manhaca. Baicon se diz recuperado, se coloca à Isso que eu tô disposição do Renato para atuar no Mundial. Michel é outra alternativa. Twitter oficial da FIFA diz que o Grêmio buscará seu primeiro título mundial de clubes. Nós colocamos aí há pouco o texto, né? Venha conhecer o Grêmio, busca e tal. Até uma convocação da FIFA, um convite da FIFA. O erro é mais crasso ainda. O voo gremista para o Mundial será nessa quarta, terminal 2 do aeroporto. Para evitar qualquer transtorno, o que se pede é que não se use sinalizadores, foguetes ou qualquer tipo de artefato. O Grêmio não pode atrasar o voo, porque tem que fazer a escala em São Paulo e aí tem que fazer todo o trâmite normal para ir para Abu Dhabi, porque a Se saída divide do em dois país é grupos, por né? São Foi Paulo. rachado o grupo já saiu rachado, né? Vão ser 2 grupos Mas divididos não- em São Paulo. 3 grupos. Mas você sabe por quê, né? Além do problema de passagem, é porque vão todo mundo executivo. E tu não tem uma executiva com 60 lugares. Não tem nenhum avião que tenha só executiva. A não ser que tu faça um voo charter. Mas aí o voo charter não sei se é tão bom como ir assim. 70 jogadores? Não, Cartolagem não precisava ir de primeira Exato. classe, né? Deus o livre. Vai o presidente, a ratonagem. Tem uns que vão lá para carregar a mala do presidente. Leva 30. Tem uns que vão para carregar a mala do presidente. Eu não sei se são 60. Mas a 200, informação que eu recebi é que somente a equipe, mesmo os jogadores, o presidente e o Renato que vão de primeira Mas classe. tá certo. A diretoria não. Não é a primeira classe, é executiva. Tem primeira classe e executiva. É. Porque a primeira E classe econômico. Olha aqui, ó. É a chinelagem. Vai a Dubai? Não. Vai a minha filha. Não está vai. confiante? Minha filha, não vou porque eu tô com problema no escritório, a minha secretária foi operada, eu já não fui nem em Buenos Aires, não pude ir. Mas a minha filha vai estar lá me representando. Minha filha vai estar lá representando a família. Amanhã começa o Mundial, com o jogo entre o campeão Al Jazeera, campeão local, né, óbvio, né? E o neozelandês Auckland City. O destaque do Al Jazeera é o ex-corintiano Romarinho. Já voltamos. Você já conhece o Conseguiu grupo fazer tudo pra namorar, CardCar? Betinho? É uma rede de franqueados que disponibiliza um cartão digital por um custo bem acessível. Seja um franqueado. Ligue 3019 98 42 ou WhatsApp 99662 6626. Fale com o Correia. grupocard.com/franquia. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. Central de Imóveis rs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas.
Venceslau Escobar, 1786, também no endereço tradicional, na José do Patrocínio, 381-385. Quer ter uma vida mais tranquila em casa com sua família? Conte com o serviço de alarmes da Protegeri. Através de sensores instalados em pontos estratégicos, criamos um circuito fechado e seguro. E, além disso, deixamos nossa equipe tática de prontidão para qualquer eventual disparo do alarme. É segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conheça também nossos serviços de portaria virtual, rondas internas e monitoramento. Entre em contato com a Protegeri pelo 3365-2755. Não esqueça, pensou em segurança, pensou Protegeri. Repita o recado aí, Maurício. Ah, então tá. Eu sopro amigo aqui. A boutique de acessórios para seu celular é na Celular Sul. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos de marcas. Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Ligue 30950101. Porto Alegre agora tem a Pampas Prime. Olha, quer carne boa? Meu Deus. Uma loja que atua como uma vitrine da pecuária gaúcha e do bioma Pampa, contando sua história e sua tradição como produtora de uma das melhores carnes bovinas do mundo. E tem, eu conheci, um espaço aconchegante que reúne uma criteriosa seleção de carnes nobres para o seu churrasco, certificados e chancelados pelas principais associações de raças do Brasil. Localizado em uma área nobre de Porto Alegre, o espaço abrange desde o cliente profissional, chefes de cozinha, donos de pequenos e grandes restaurantes e clientes corporativos. Por exemplo, até o cliente final, como as donas de casa ou o churrasqueiro da família. A Pampas Prime atende a esses diversos tipos de demandas, com vendas em pequenas quantidades até encomendas maiores. A loja climatizada, com 70 metros quadrados de área total, dispõe de estacionamento junto ao posto de combustível 24 horas. Aberta de segunda a segunda, a casa funciona das 9 da manhã às 9 da noite, na Casimiro de Abreu, 1212, bairro Bela Vista, em Porto Alegre. Vá até lá e conheça a Pampas Prime, uma loja de carnes com certificação de origem. E que loja de carnes. Sou cliente. E o preço é bom, hein? O preço é bom. A qualidade é superior e o preço é justo. Bá Pizzas é show. Atende de domingo a domingo a partir das 18h30. Pode fazer sua deliciosa encomenda agora. 3085-1313, Zona Norte e Zona Sul. Peça também pelo WhatsApp. 98013-1969. A melhor telepizzas de Porto Alegre é Bá Pizzas. Confira mais em bapizzas.com. Aceita todos os cartões. Bom apetite para você e toda a família. Deixa eu falar das melhores panelas do mundo, já que falei em tanta coisa boa na sequência, carne, pizza. Você pode fazer qualquer tipo de alimento que não gruda. Estou falando da Frigigold, que tem 2 anos de garantia, tem entrega imediata. Você anota o telefone 4003-4220. Amanhã mesmo estará recebendo aí na sua casa. Pode pagar em 12 vezes, pode pagar em qualquer cartão, no Banco Compras, preço congelado, descontos especiais. Quanto mais compra, mais ganha. Enfim, o alimento ganha outro sabor, ganha um outro formato até, fica muito mais bonitinho dentro da panela. Vocês vão ver aí, ó, qualquer tipo de alimento cai bem na Frigigold. Além de você economizar óleo, né? E economizando óleo, ganha em saúde, porque nada gruda, não há. O material da Frigigold faz com que nada grude na panela. Aí está o ovo, né? Que fica um espetáculo, né? Tá aí agora o bife, a carne já é bonita, né? Lá da Pampas Prime, né? Mas já vai para a Frigigold e já ganha um contorno todo especial. Enfim, você está vendo aí, ó,
42,27. A gente fica namorando a Frigideira. Abre essa mão. Enquanto tu chora, nós vendemos antes. Isso, eu acho muito boa essa panela. Ontem eu vi no programa aqui, os caras que vieram no programa saíram com uma panela. Mas era o dono que estava aqui. Aí, hoje não sai nem o lanche, nem o que vem dentro da panela. Mas nem o que é teu tá guardado. Não. Passei. Jesse, o futuro do reza, é inteligência, Olha, é conhecimento, é seja o que Deus quiser. Como é que você caracteriza? eu acho que é cobrança, né? A granalização do futebol aqui, ela sempre pauta o time que está na parte de baixo da gangorra, focando os ganhos e as vitórias e as conquistas do co-irmão. Isso, independente da década, nosso amigo viveu bastante isso, eu vivo isso também, e as futuras gerações também vão viver isso. Então nós temos o compromisso, sim, de voltar ao cenário do futebol brasileiro com um time competitivo, com uma folha salarial que comporte as arrecadações do clube. Um ano eleitoral sempre complica um pouco as coisas, então é um ano de bastante cobrança. Marcelo Medeiros e Roberto Melo têm um ano dificílimo, o nível dos adversários aumentou drasticamente. Então essa reformulação, essa reengenharia do futebol vai ser muito importante. Os conselheiros estão atentos, o sócio está atento. Não ficou mais perdemos a maturidade, a imaturidade de achar, subimos para a Série A, ele é o cara, todo mundo é o cara. Não tem mais cara, acabou o ano, meta cumprida, agora é voltar para o cenário e buscar vaga na Libertadores. Em 2019 eu quero esse tri aí também. Sabe que antes era o campeão, voltou, agora o campeão partiu, né? Acho que não volta nunca mais. Quem partiu? Partiu que eu digo, saiu do Inter. Vitório Piccoli. Tá. Saiu com uma relação Eu acho que só tem um com a detalhe que eu história. quero dizer para o senhor. O Internacional só ganhou a partir do momento que começou a esquecer do Grêmio e pensou nele. E o Grêmio só começou a ganhar, voltou a ganhar, quando esqueceu o Internacional. Esquece, foca em ti, eu quero ganhar eu. Se der um pachucaço, tu me paga um churrasco? Hã? Pachucaço. Um pachucaço, te pago. Combinado. Agora, se der o Real Madrid... Te paga um churrasco. Tchau. Valeu, Com Afonso. acompanhamento.